que deu também um belo recado foi uma noiva no dia do casamento dela. Isso tomou conta da internet, gente. Sabe por quê? Porque durante os votos, ela se recusou a repetir as palavras do cerimonialista quando ele pediu que ela jurasse ser submissa. Vamos ver como é que foi. Ser submissa. Ser submissa. Rendeu boas risadas também, né, durante o casamento. Submissa ou não? Caros amigos do Centro Dom Bosco, sejam bem-vindos mais uma vez ao Chave Católica. Eu sou Luciano Pires e hoje os convido a tratarmos do tema submissão feminina. Deve a esposa estar sujeita a seu marido? Em 2021, uma cena inusitada teve grande repercussão na internet e mesmo na televisão. Tratava-se de uma cerimônia de casamento, no exato momento em que a noiva professava seus votos diante do noivo, repetindo as palavras do cerimonialista. Tudo parecia normal, até o momento em que a noiva recusou a promessa de ser submissa ao futuro marido. A situação causou certo constrangimento inicial, mas logo provocou risos, aplausos e manifestações de apoio entre os convidados presentes. De respeitar. Ser submissa. Ser submissa. A noiva, apesar de se declarar católica praticante, na época morava com o noivo por mais de 10 anos até a data da cerimônia e aceitou casar-se não na igreja, mas perante um cerimonialista protestante, em razão de uma alegada incompatibilidade entre as datas disponíveis de sua paróquia habitual e da casa de festas, após uma remarcação forçada pelas proibições de aglomerações públicas naquele período. O vídeo viralizou nas redes sociais graças à postagem de um irmão da noiva, a ponto de valer ao casal uma participação, ainda que remota, no programa Encontro, da Rede Globo de televisão, ocasião em que ela explicou que, apesar do ocorrido, a união foi formalizada, pois ela aceitou professar o voto de submissão ao esposo após a explicação dada ao termo pelo cerimonialista, que, repetimos, era protestante. Segundo seu relato, o celebrante afirmou que, perante a Bíblia, submissão, no contexto do casamento, significa estar sob uma mesma missão que o marido, eliminando qualquer menção à antiquada hierarquia doméstica natural entre os esposos, o que finalmente a tranquilizou a conceder o sim ao futuro marido. Eu sou uma pessoa extremamente espontânea e foi, né, da maneira como eu sou, então acabou escapando, né? Opa, submissa não. Depois ele explica, né, o significado perante a Bíblia. Então ele explica que é estar na mesma missão, né? Então depois quando ele explicou e falou, eu falei, bom, perante esse significado, ok, estou de acordo, sou submissa, mas perante o significado que eu conheço no dicionário, não, jamais. Apesar da postura desafiadora que atraiu o apoio de muitas mulheres na internet, a jovem senhora declarou em entrevista que não era feminista nem fazia parte de nenhum movimento. Tampouco pretendia valer-se do episódio para conquistar o que quer que fosse, pois queria apenas viver o que toda mulher livre quer, que é ter sua profissão, sua família e suas escolhas respeitadas, além de respeitar quem quer que seja. Neste ponto, nos colocamos uma primeira pergunta. A palavra submissão, de fato, comporta o significado de compartilhar uma mesma missão com outra pessoa? Bem, ao menos quanto ao uso corrente da palavra, os dicionários não parecem confirmar tal possibilidade, convergindo em geral para a significação mesmo de subordinação ou obediência. Assim sendo, parece improvável que o termo submissão possa significar outra coisa perante a Bíblia, conforme o celebrante teria explicado à noiva, o que nos leva então a outra pergunta. Segundo o espírito genuinamente cristão, a esposa deve ou não deve fazer-se submissa a seu marido, no sentido real de prestar-lhe obediência na hierarquia familiar? Como já é do conhecimento de quem nos acompanha, a nossa opinião pessoal ou institucional em matérias dessa natureza pouco importa, uma vez que ao verdadeiro católico importa, acima de tudo, o ensinamento de sempre da Santa Igreja sobre fé e moral,
fonte estável e segura das verdades eternas contra as ilusões movediças e os relativismos sedutores do espírito revolucionário. Portanto, vejamos o que diz o magistério de sempre da Santa Igreja acerca desse importante aspecto da relação conjugal, qual seja, os deveres da esposa, lavrado em 1566 no tradicional Catecismo da Igreja promulgado a partir do Concílio de Trento, também conhecido como Catecismo Romano e editado recentemente por nós aqui no Centro Dom Bosco. De outro lado, as obrigações da mulher são aquelas que o Príncipe dos Apóstolos enumerou na seguinte passagem: sejam as mulheres submissas a seus maridos. Seu adorno não consista exteriormente em adereços de ouro, em requintes no trajar, mas antes com a pureza de sentimentos pacíficos e modestos, que são preciosos aos olhos de Deus. Desta forma, se ornavam antigamente as mulheres santas que em Deus punham sua esperança e viviam submissas a seus maridos, assim como Sara obedecia a Abraão, a quem chamava de seu senhor. Outro dever principal para elas seja também educar os filhos na prática da religião e cuidar zelosamente das obrigações domésticas. Notemos como o texto usa da obediência de Sara a Abraão, relatada na primeira carta de São Pedro, como exemplo da submissão que as esposas devem a seus maridos, de modo a não deixar dúvidas de que, não, o voto de submissão da esposa ao marido no casamento não significa colocar-se sob a mesma missão que o marido. Antes, o que a Santa Igreja nos ensina é que há, sim, uma hierarquia doméstica natural, querida por Deus, em que ao homem cabe a chefia de toda a família. É esperado que um tal ensinamento moral cause incômodos aos ouvidos contemporâneos, há décadas submetidos a uma revolução cultural que se vale de nossa inclinação ao pecado para, sutilmente, adestrar-nos na escravidão das paixões sob a aparência de liberdade. Ocorre que esse ensinamento é complementado por outro, normalmente ignorado em situações como a que estamos tratando, que é o ensinamento acerca dos deveres matrimoniais do marido. Vejamos o que diz o mesmo catecismo. É, pois, dever do marido tratar sua mulher com bondade e consideração. Importa-lhe recordar que Adão chamou Eva de companheira, quando dizia, a mulher que me destes por companheira. Por esse motivo, ela não foi formada dos pés, mas do lado do homem. Da mesma forma, não foi tirada da cabeça, para reconhecer que não era senhora do marido, mas antes sua subordinada. Depois, é preciso que o marido tenha sempre alguma boa ocupação, não só para prover o necessário ao sustento da família, mas também para não amolecer na ociosidade, fonte de quase todos os vícios. Finalmente, deve o marido governar bem a sua família, corrigir as faltas de todos os seus membros e manter cada qual no cumprimento de suas obrigações. Notemos como ao homem é dada por Deus uma autoridade natural, mas que por isso mesmo vem acompanhada de severas e exclusivas obrigações. Se lhe cabe ser o provedor, o protetor, o governante e o juiz de sua própria família, é justo e devido que ao marido se aplique um rigor ainda maior do que à esposa quanto à retidão de suas ações e à vivência das virtudes cristãs. Ademais, em que pese a ascendência hierárquica do marido sobre a esposa, o mesmo Catecismo de Trento estabelece os limites que garantem à mulher aquela dignidade que só a Igreja de Cristo lhe poderia assegurar. Ao fim, como requisito essencial para a boa união entre casados, estejam sempre lembradas as mulheres de que, abaixo de Deus, a ninguém devem mais amor e estima do que a seus maridos, aos quais devem também atender e obedecer com suma alegria em todas as coisas que não forem contrárias à virtude cristã. Eis aqui um ponto importantíssimo. Diferentemente das sociedades pagãs, o limite da obediência ao marido é o da violação da lei divina. Significa dizer que o marido não tem plenos poderes sobre sua esposa e que ela fica automaticamente desobrigada da submissão a seu marido naquilo que lhe for degradante, contrário aos mandamentos de Deus e da Igreja. Dito de outro modo, a mulher não só pode, como deve desobedecer ao marido quando uma ordem sua exigir que ela incorra em pecado. Tais ensinamentos estão em plena continuidade com o célebre ensinamento de São Paulo na carta aos Efésios, também costumeiramente recortado com a finalidade instrumental de fomentar a falsa emancipação feminina sob a ideologia feminista. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da Igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador.
Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata, como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros de seu corpo. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Notemos como a submissão da esposa impõe ao marido a contrapartida da grave responsabilidade de amá-la como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Bem diferente do igualitarismo emancipatório e feminista que, a pretexto de se corrigirem os abusos masculinos reais das sociedades descristianizadas, aposta no falso princípio de que haveria entre homens e mulheres uma igualdade natural e absoluta, soterrada pela opressora e dominadora estrutura da religião, cujo resgate seria a solução para as falhas de complementaridade entre os sexos. O resultado da aplicação desse falso princípio se pode notar naquele mesmo episódio do programa Encontro, no entusiasmo de duas mulheres do auditório, mãe e filha, frente à recusa da noiva em prometer-se submissa ao futuro marido. Eu sou uma pessoa extremamente espontânea e foi, né? Da maneira como eu sou, então acabou escapando, né? Opa, submissa não. Depois ele explica, né, o significado perante a Bíblia. Então ele explica que é estar na mesma missão, né? Então depois quando ele explicou e falou, eu falei, bom, perante esse significado, ok, estou de acordo, sou submissa, mas perante o significado que eu conheço no dicionário, não, jamais. O que você achou da atitude da nossa noiva aí? Adorei. Porque hoje em dia nem minha mãe manda mais em mim, imagine homem. Pelo amor de Deus. Tá falando de você aqui, tá, Cecília? Eu sou mãe solo, Aham. eu tô solteira há quase 7 anos. E hoje em dia, eu acho que pra eu encontrar assim alguém vai ter que ser muito incrível. 30 e poucos anos atrás, não tinha isso, né? O meu noivo na época falou, você vai... Eu recebi uma proposta de estágio, na época eu fazia técnico em contabilidade, e ele falou, ou a gente casa ou você vai trabalhar. E eu, na época, eu era muito, assim, imatura, né? E a mãe, na época, dava força pra eles, né? Aí minha mãe, não, você vai casar. Pra casar, como lembrou a Joé. Não, vai casar, minha filha. Não, você vai casar. Aí eu casei. Que era o futuro, assim, desejado, né? Inclusive, me arrependi, né? Claro, é óbvio. Separou depois? Pô, separei. Quantos anos depois? A pessoa que já vai perguntando toda a história de vida, né? 15 anos depois eu me separei. Você fala isso? Falava pra sua filha? Falava pra elas, Deus me livre, depender de homem, nunca, por favor. E eu dependia dele pra tudo. Se bem observadas, mãe e filha celebram aquela escravidão das paixões com a aparência de liberdade que assinalamos minutos atrás. No caso em questão, ambas parecem não notar que preferiram abrir mão da submissão a um único homem, seus maridos, para submeterem-se ao arbítrio de incontáveis homens, com o agravante de não receberem destes qualquer contrapartida afetiva ou protetiva que remonte àquele amor de Cristo por sua igreja, assinalada por São Paulo. E aí, Juliana, você então vendo a sua mãe também foi inconscientemente, né? Mas eu acho que até meu pai mudou a cabeça dele, que ele pagou minha faculdade de Direito. Eu acho que até ele mudou nessa concepção de casar. Tem que casar, tem que ser submissa, até porque eu sou formada em Direito. Não tô trabalhando no momento porque eu não tenho OAB, mas sempre me viro. Tem vaga de ambulante no Engenhão, no Maracanã, vou trabalhar. Vamos trabalhar vendendo qualquer coisa, vamos trabalhar. O negócio é fazer dinheiro. Dito de outro modo, ao envenenar o coração feminino contra a nobreza da vida familiar e doméstica, tal como prescrita pela Santa Igreja por divino amor à humanidade, a dita emancipação feminina, tão insensada pelo espírito revolucionário e liberal, significa, na prática, pulverizar as mulheres em sociedades individualistas e economicistas e submetê-las à dependência direta de patrões, credores, banqueiros, amantes, etc. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio revela um dado preocupante.
O número de mulheres endividadas está crescendo no Brasil. Elas superaram os homens como chefes de família e comprometem quase 1/3 da renda com dívidas. O levantamento mostrou que 79% das mulheres tinham dívidas a vencer em janeiro deste ano. Foi o terceiro mês seguido de alta no endividamento. A tendência de aumento também é observada ao longo dos anos. Pela terceira vez, o nível de endividamento feminino cresce no mês de janeiro. Outra coisa que chamou a atenção dos pesquisadores é que quase 1/3 da renda das mulheres é gasta com o pagamento de dívidas, o maior percentual da série histórica iniciada em 2021. O valor foi um pouco maior que o percentual comprometido com dívidas pelos homens em janeiro. Um outro ponto que ajuda a gente a entender por que mais mulheres estão endividadas e por que elas usam mais, estão comprometendo mais da sua renda com dívidas, é justamente o fato de nós sermos mais numerosas no mercado informal de trabalho. Em suma, é provável que nunca antes na história uma mesma mulher tenha sido submetida a tantos homens como nas sociedades liberais modernas e descristianizadas. Tanto pior e mais paradoxal que isso se dê com o livre consentimento das próprias mulheres, sutilmente movidas sob os apelos supostamente libertadores do sexo livre, da contracepção, do divórcio e da carreira profissional. A difusão da pílula anticoncepcional e a legalização do divórcio mundo afora, potencializadas pela pressão cultural do entretenimento de massas, como as telenovelas brasileiras, aceleraram a relativização do casamento, a liberalização sexual, a objetificação da mulher e a dissolução da complementaridade procriativa, unitiva e de ajuda mútua entre os sexos no imaginário coletivo. Não tem mais conversa, não. Tá resolvido, eu não vou mais viver nesse inferno. Vou me separar de você. Abalando profundamente a estrutura das famílias, atomizando a sociedade e, consequentemente, criando as condições sociais para a escalada de instabilidade, desarmonia, desconfiança, indiferença e, no limite, violência entre homens e mulheres. A propósito, os trágicos efeitos demográficos mundiais dessa dinâmica já foram explorados por nós em episódio anterior do programa, cujo link pode ser acessado aqui embaixo, na descrição, juntamente com as referências deste vídeo. Esta é a Yejin, uma produtora de TV de 30 anos que mora sozinha nos arredores de Seul. Nem ela, nem suas amigas pensam em se casar ou em virar mães. Yejin faz uma típica jornada de trabalho sul-coreana. Trabalha 9 horas por dia, 6 dias por semana, fora as horas extras. 저는 노동을 좋아하거든요. 근데 한국에서는 노동이 어려워요. 일상이고 주말에는 진짜 링거 맞고 누워있는 정도로 삶을 유지해야 되는. Yejin sabe que isso terá um impacto no futuro do país. Ela até brinca dizendo que os sul-coreanos estão caminhando para a extinção, porque não estão procriando. Mas ela e suas amigas, também solteiras e sem filhos, não acham que seja sua responsabilidade resolver o problema. Caros amigos, não há escapatória. A loucura, a aflição e a infelicidade modernas que nos rodeiam todos os dias só podem ter por antídoto o retorno à verdade, e esta só pode ser integralmente encontrada na Santa Igreja Católica, como nos dá a prova o alerta profético do Papa Pio XI em sua encíclica Casti Connubii, sobre o matrimônio cristão, de 1930, em perfeita continuidade doutrinal com os ensinamentos magisteriais que até aqui expusemos. Todavia, esta emancipação da mulher não é verdadeira nem é a razoável e digna liberdade que convém à cristã e nobre missão de mulher e esposa. É antes a corrupção da índole feminina e da dignidade materna e a perversão de toda a família, porquanto o marido fica privado de sua mulher, os filhos de sua mãe, a casa e toda a família de sua sempre vigilante guarda. Pelo contrário, essa falsa liberdade e essa inatural igualdade com o homem redundam em prejuízo da própria mulher, porque se a mulher desce daquele trono real a que dentro do lar doméstico foi elevada pelo Evangelho, depressa cairá na antiga escravidão, se não aparente, certamente de fato, tornando-se, como no paganismo, mero instrumento do homem. Infelizmente, porém, a descontinuidade magisterial que acomete a Igreja desde o Concílio Vaticano II, tantas vezes citada por nós e que se faz a principal motivação deste nosso programa, manifesta também, quanto a este aspecto central do matrimônio, o seu modernismo. Por exemplo, vejamos no Catecismo de João Paulo II,
promulgado em 1992 para compendiar os ensinamentos segundo as renovações do mesmo concílio, a única menção à noção de submissão relativa ao matrimônio. Assim como outrora Deus veio ao encontro do seu povo com uma aliança de amor e fidelidade, assim agora o Salvador dos homens e esposo da Igreja vem ao encontro dos esposos cristãos com o sacramento do matrimônio. Fica com eles, dá-lhes a coragem de o seguirem tomando sobre si a sua cruz, de se levantarem depois das quedas, de se perdoarem mutuamente, de levarem o fardo um do outro, de serem submissos um ao outro no temor de Cristo e de se amarem com um amor sobrenatural, delicado e fecundo. Notemos como a citação à carta de São Paulo aos Efésios se limita ao versículo 21, no qual o apóstolo se refere não aos esposos, mas a toda a comunidade de Éfeso. Ora, mas é precisamente a partir do versículo seguinte que São Paulo se referirá à devida submissão das esposas a seus maridos, como citamos minutos atrás, mas o referido catecismo, por alguma razão, omite aquele ensinamento, dando a entender que, como dito pelo cerimonialista protestante aos noivos do início deste vídeo, não existe aquela mais que provada hierarquia entre marido e esposa na vida conjugal, e que marido e esposa estariam, portanto, nivelados no matrimônio sob uma mesma missão. Não surpreende, portanto, que a mesma jovem senhora, ainda que dizendo-se católica praticante, não veja problema em questionar uma amorosa determinação divina. Como tantas mulheres, também ela foi alcançada pelo espírito revolucionário e, tragicamente, confirmada na ignorância doutrinal pela omissão, se não mesmo o desvio, daqueles que deveriam guardar, defender e ensinar a fé de sempre, para o bem da sua salvação. Rezemos, pois, por todas as vítimas do feminismo, peçamos a Nossa Senhora, esposa do Espírito Santo, cujo sim fez descer do céu à terra o próprio Deus e cuja humanidade lhe permitiu assumir nossas misérias para a nossa redenção, que interceda às mulheres o fortalecimento na humildade e na pureza, bem como que interceda aos homens a graça de voltar a vê-las e protegê-las em sua plena dignidade de esposas e de mães. Rezemos também pelo aumento, pela conversão e pela santificação de todo o clero. Em especial, rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que restabeleça o quanto antes em Roma a tradição e o magistério de sempre da Santa Igreja. Gostou deste vídeo? Então curta, comente e compartilhe. Peço também que reze por nós. E se deseja contribuir para mais iniciativas como esta, acesse membros.centrodombosco.org e torne-se você também um membro patrocinador com qualquer valor mensal. Que Deus recompense imensamente a sua generosidade. Viva Cristo Rei!